Olha essa adega maravilhosa, adivinha onde nós estamos? Na Cell Shop, claro, porque eles possuem um departamento aqui que é uma adega, é uma coisa impressionante. Os melhores vinhos, os melhores espumantes, os licores, o uísque, enfim, tudo que se trata de bebida você encontra aqui. Hoje, especialmente, a gente vai falar de vinhos. E eu encontrei uma coisa muito interessante, olha só, esse folder aqui com essas descrições. São 150 aromas que você encontra nos vinhos. Aqui estão os 54 os mais percebidos, digamos assim. Tem 54 aromas aqui que você chegando você vai perceber que são os que você mais encontra nos vinhos. Você pode pegar essa tabela aqui, aí você diz, eu gosto de sentir no fundo o aroma de fruta. Aí você vai procurar a fruta que você quer, eles vão te indicar qual vinho que você vai encontrar isso. Viu? Coisa interessante. Mas hoje a gente vai falar sobre vinho francês, especificamente do André Lurton, que está chegando aqui na casa agora, aqui na Cell Shop, e aí tem uma variedade incrível de vinhos brancos e tintos. Olha só, todos esses aqui são André Lurton. E esses vinhos aqui, eles são produzidos numa das melhores regiões que você encontra na França. Sabe, são vinhos especiais, realmente coisas boas de qualidade. Tem uma variedade incrível e esses aqui são os vinhos mais especiais, os mais tops que você vai encontrar. Por exemplo, olha só, aqui safra de 2014, safra de 2012 e esse aqui também. A região de Bordeaux é conhecida como uma das mais tradicionais, digamos assim, na produção de vinho. E esses vinhos da Lurton, eles são produzidos nessa região, que é uma das regiões mais tradicionais que você encontra os melhores vinhos, as melhores casas. Além do André Lurton, nós temos toda essa linha aqui também. Olha só, esse vinho aqui é produzido na região de Provence, na Côte d'Azur. O que quer dizer isso? Que é uma região mais tropical, digamos assim, né, da França. E aí, em vez de você consumir um champanhe, por exemplo, né, que é uma coisa também tradicional dos franceses, que é uma bebida muito boa, não tenho o que discutir, até porque eles produzem uma dos champanhes mais consumidos na França, que a gente já mostrou inclusive aqui no programa. Mas hoje o assunto é vinho. Aí esse vinho é produzido nessa região de Provence. E aí você, em vez de tomar um champanhe, você pode estar tomando um desses vinhos. Eles são mais frescos, mais leves, combinam com a estação, né? E eles têm uma grande vantagem. Eles têm o vinho branco, o vinho rosé e também o vinho tinto. Então são uvas suaves, leves e gostosas. E tem também os especiais que, de acordo com a época, são retiradas algumas uvas especiais, selecionadas. Aí também tem alguns, como por exemplo dessa garrafa aqui, nesse tom de branco, que é essa coisa mais especial, mais leve. Então, isso a gente já falou também há algum tempo aqui, os vinhos eles estão indo por essa linha, né? Pessoas mais sofisticadas querem mudar um pouquinho, aí tomam uns vinhos mais suaves, brancos ou rosés. E esses vinhos aqui são maravilhosos, são dessa região de Provence e até a embalagem dele é bonita, né? Eu quando olhei isso, né? Que trabalho com moda, já olhei e falei, nossa, até a embalagem é bonita. Luxo, né? Chateauneuf du Pape também é outro vinho francês, que é esse aqui, olha só. E tem uma das características desse vinho, é que ele pode ser misturado até 13 tipos de uva. Pensa bem, isso é para uma pessoa que sabe degustar e sentir tudo isso. 13 tipos de uva, mas o mínimo que você encontra num vinho desse são 3 misturas, né? A pessoa que gosta de vinho é uma questão de paixão, ela quer sentir todos os aromas. Então começa com 3, por exemplo, e aí você vai seguindo, e ela mistura até 13 tipos de uva. Esse vinho, por exemplo, aqui é um dos que tem as 13 uvas. Então, se você quer sentir esses aromas e gosta e aprecia, é a nossa indicação, esse vinho aqui que mistura até 13 tipos de uva. Bom, como eu falei para vocês, tem uma variedade incrível de vinhos aqui. Chilenos, argentinos, franceses, italianos, você encontra tudo. Mas os franceses estão começando a chegar com força total. Eles já têm a tradição de possuir o melhor champanhe mais consumido na França, que também é revendido aqui na Cell Shop. E hoje a gente falou especialmente de vinho. Passe por aqui, confira as tabelas que eu mostrei para vocês ali e tem todo o pessoal, toda a equipe aqui da adega
que vai te orientar se você não sabe ou se você quer escolher um vinho específico para um tipo de evento ou para um tipo de comida ou para o seu paladar. Você chega aqui, diz o tipo de vinho que você gosta e eles vão te direcionar e vão te dar uma aula, porque todas as pessoas que trabalham aqui entendem tudo de vinho, de bebidas em geral, né? O inverno está chegando, o vinho tem tudo a ver, por isso a nossa dica especial. Passe pela Cell Shop e descubra os melhores vinhos na adega exclusiva que você só encontra aqui. Visite a Cell Shop e conheça nossos departamentos de eletrônicos, moda, bebidas, decoração, perfumaria, linha esportiva e muito mais. Tudo em um só lugar. Conforto, atendimento, qualidade com segurança, com produtos 100% confiáveis. Visite-nos. Cell Shop Importados Paraguai e surpreenda-se.